Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen, capítulo 49. Por mais incríveis que as circunstâncias de liberdade dele pudessem parecer para toda a família, era certo que Edward estava livre. E como utilizaria tal liberdade era facilmente predeterminado por todas, pois após experimentar as delícias de um noivado imprudente, combinado sem o consentimento de sua mãe, como já havia feito por mais de 4 anos, não podiam esperar mais nada dele, após a derrocada daquele, a não ser a imediata promoção de um novo. Sua tarefa em Berton era, na verdade, algo simples. Só queria pedir a Elinor que se casasse com ele. E considerando que ele não era totalmente inexperiente em fazer tal pergunta, pode-se achar estranho ele ter se sentido tão desconfortável neste caso como realmente se sentiu, tão necessitado de encorajamento e ar fresco. Por quanto tempo ele andou até se decidir? Contudo, quanto demorou até surgir uma oportunidade de agir? De que modo se expressou e como foi recebido? Não precisam ser contados em detalhe. Somente isto precisa ser dito. Quando todos se sentaram à mesa, às 4 horas, cerca de 3 horas depois de sua chegada, ele havia conquistado sua dama, obtido o consentimento da mãe dela, e não era um dos homens mais felizes do mundo somente nas entusiásticas declarações de amor, como também na realidade da razão e da verdade. Se encontrava verdadeiramente além da felicidade comum. Tinha mais do que o triunfo corriqueiro de um amor correspondido para alegrar seu coração e levantar seu ânimo. Estava livre, sem uma mancha em seu caráter, de uma conexão que há muito o deixava infeliz, com uma mulher que não amava mais havia tempos, e imediatamente obteve segurança com outra, sobre quem pensou, sem esperanças, logo que começou a desejar. Havia passado, não de dúvida ou suspense, e sim de infelicidade para alegria, e a mudança foi abertamente reconhecida com uma felicidade genuína, irreprimível e grata que suas amigas nunca haviam visto nele. Seu coração agora estava aberto a Elinor. Todas as suas fraquezas e erros confessados e seu primeiro apego juvenil a Lucy, tratado com toda a dignidade filosófica dos 24 anos. Foi uma inclinação tola e insignificante de minha parte, disse ele. A consequência da ignorância da vida e da falta de ocupação. Se minha mãe houvesse me dado uma profissão ativa, quando fui tirado dos cuidados do Sr. Pratt aos 18 anos, penso que... Não, tenho certeza que isso jamais teria acontecido, pois apesar de eu ter saído de Longstaple com o que pensei na época, ser uma preferência irrefreável pela sobrinha dele, se eu tivesse tido alguma tarefa, algum objetivo para ocupar meu tempo e manter-me à distância dela por alguns meses, eu logo teria superado a afeição imaginária, especialmente me misturando mais com o mundo, o que teria feito naquela hipótese. Mas, ao invés de ter o que fazer, ao invés de alguma profissão ser escolhida para mim, ou de ter tido a permissão de escolher uma por conta própria, voltei para casa para ficar completamente ocioso. E durante os 12 meses que se seguiram, não tive nem a tarefa de aparências, que pertencer a uma universidade me teria permitido, pois não fui matriculado em Oxford até os 19 anos. Não tinha, portanto, absolutamente nada para fazer, a não ser achar que estava apaixonado. E como minha mãe não tornava meu lar confortável, sob nenhum aspecto, e como não tinha em meu irmão um amigo ou companheiro, e não gostava de conhecer pessoas novas, não era incomum que eu fosse frequentemente a Longstaple, onde sempre me sentia em casa, e sabia que seria bem recebido. Foi assim que passei a maior parte do meu tempo,
dos 18 aos 19. Lucy parecia ser tudo o que era agradável e cordato. Também era bonita, pelo menos era o que achava naquela época, e tinha visto tão poucas outras mulheres que não conseguia fazer comparação ou identificar defeitos. Considerando-se tudo, portanto, espero que nosso noivado não tenha sido, na época, uma tolice peculiar ou imperdoável, apesar de ter sido algo insensato, como foi provado desde então, de todas as maneiras. A mudança que algumas horas haviam causado nas mentes e na felicidade das Dashwood foi tamanha, tão grande, que prometia a todas a satisfação de uma noite sem dormir. A senhora Dashwood, feliz demais para ficar confortável, não sabia como amar Edward ou elogiar Elinor o suficiente. Não sabia como ficar grata o suficiente pela liberdade dele sem manchas sobre sua delicadeza, tampouco como dar aos dois tempo suficiente para que conversassem e, ao mesmo tempo, aproveitar a visão e a companhia de ambos. Marianne só conseguia expressar sua felicidade por meio de lágrimas. Comparações ocorreram, lamentos surgiram, e sua alegria, apesar de tão sincera quanto seu amor por sua irmã, era de um tipo que não dava a animação nem o poder de falar. Mas Elinor, como poderiam seus sentimentos ser descritos? Do momento em que soube que Lucy estava casada com outro e Edward estava livre, até o momento em que ele justificou todas as esperanças que se seguiram ao primeiro, ela sentiu-se tudo menos tranquila. Mas quando o segundo momento havia passado, quando viu que todas as suas dúvidas e preocupações haviam sido removidas, comparou sua situação com o que era antes. Viu-o honradamente liberto de seu anterior noivado, imediatamente aproveitando sua liberdade para pedir sua mão e declarar um afeto tão terno e constante quanto ela sempre havia suposto que fosse. Sua felicidade a oprimiu, a subjugou, e disposta como a mente humana é a se familiarizar facilmente com qualquer mudança para melhor, precisou de muitas horas para que seu ânimo se acalmasse, ou que seu coração obtivesse um pouco de tranquilidade. Edward agora ficaria no chalé por pelo menos uma semana, pois quaisquer outras solicitações que pudessem ser feitas a ele, seria impossível que menos de uma semana fosse passada aproveitando a companhia de Elinor, ou dizendo metade de tudo o que havia a ser dito sobre o passado, o presente e o futuro. Porque, apesar de duas criaturas racionais não conseguirem passar algumas horas passadas no árduo trabalho de conversar incessantemente sem ficar sem assunto, com os apaixonados é diferente. Entre eles, nenhum assunto termina, nenhuma comunicação é feita, até que tenha sido feita pelo menos 20 vezes. O casamento de Lucy, a interminável razoável surpresa entre todos eles, foi obviamente uma das primeiras discussões entre os dois amantes, e o conhecimento de Elinor sobre ambas as partes do casal fez com que a união lhe parecesse uma das mais extraordinárias e inexplicáveis que já havia ouvido. Como podiam ter se encontrado? E que atração poderia ter feito Robert se casar com uma garota sobre cuja beleza ele já havia falado, para a própria Elinor, sem qualquer admiração, uma garota que ainda por cima já estava noiva de seu irmão, e por quem o referido irmão havia sido expulso da família. Estava além de sua compreensão. Para seu próprio coração, era uma circunstância maravilhosa. Para sua imaginação, era ridícula, mas para sua razão, seu juízo, era um quebra-cabeças. Edward só pôde tentar explicar, supondo que talvez, após terem se encontrado por acidente, a vaidade de um havia sido tão estimulada pela bajulação da outra que levou gradativamente a tudo que se seguiu. Elinor lembrou-se do que Robert havia lhe contado em Harley Street sobre sua opinião de como teria mediado o problema de seu irmão,
se lhe houvessem pedido a tempo. Repetiu a história para Edward. É exatamente a cara de Robert. Foi sua observação imediata. E isso, acrescentou, talvez seja o que lhe passou pela cabeça quando primeiro se encontraram. E Lucy talvez tenha pensado de início somente em fazer com que ele viesse em meu auxílio. Outras intenções podem ter surgido depois. Há quanto tempo estavam juntos, contudo, ele sabia precisar tanto quanto ela, pois em Oxford, onde ele havia permanecido voluntariamente desde que saíra de Londres, ele não tinha meio de receber notícias dela, a não ser através dela mesma e suas cartas. Até a última, não foram menos frequentes, nem mesmo afetuosos do que o normal. Não ocorreu a ele nenhuma suspeita para se preparar para o que se seguiu. E quando finalmente ficou sabendo da notícia bombástica através de uma carta da própria Lucy, ele passou um tempo meio que atordoado pela surpresa, o horror e a felicidade de tal libertação. Colocou a carta nas mãos de Elinor. Prezado senhor, estando certa de que há muito perdi sua afeição, me considerei livre para dar a minha a outro. E não tenho dúvidas de que serei tão feliz com ele quanto já pensei que seria com você. Mas me recuso a aceitar sua mão, enquanto seu coração pertence a outra. Desejo sinceramente que seja feliz com sua escolha, e não será culpa minha se não formos tão próximos quanto nosso parentesco agora torna apropriado. Posso dizer seguramente que não guardo mágoas de você, e tenho certeza que será generoso demais para nos prejudicar. Seu irmão conquistou inteiramente minha afeição, e como não podemos viver um sem o outro, acabamos de voltar do altar, e estamos a caminho de Dawlish para passar algumas semanas, lugar este que seu irmão tem muita curiosidade em conhecer, mas pensei que devia, primeiro, incomodá-lo com estas poucas linhas. Permanecerei sempre sua amiga e cunhada, que lhe deseja tudo de bom. Lucy Ferris. Queimei todas as suas cartas e devolverei seu retrato assim que puder. Queimei todas as suas cartas e devolverei seu retrato assim que puder. Faça a gentileza de destruir meus bilhetes, mas sinta-se à vontade para ficar com o anel que contém a mecha do meu cabelo. Elinor leu e devolveu a carta sem fazer qualquer comentário. Não pedirei sua opinião sobre a composição, disse Edward. Por nada nesse mundo eu deixarei que uma carta dela fosse vista por você antigamente. Para uma cunhada é ruim o suficiente, mas para uma esposa... Como me envergonhei com as cartas dela, e acredito que posso dizer que desde o primeiro semestre de nosso insensato negócio, esta é a única carta que recebi dela, cujo conteúdo compensou os defeitos de estilo. Como quer que tenha acontecido, disse Elinor após uma pausa, eles estão certamente casados, e sua mãe atraiu para si mesma uma punição mais do que merecida. A independência que deu para Robert, devido a seu ressentimento contra você, deu a ele o poder de fazer sua própria escolha, e ela efetivamente subornou um filho, com 1000 libras ao ano, para praticar o mesmo ato pelo qual deserdou o outro, que pretendia praticá-lo. Dificilmente ficará menos magoada com Robert por se casar com Lucy do que teria ficado com você. Ficará mais magoada, pois Robert sempre foi o preferido dela. A magoará ainda mais e, com base no mesmo princípio, o perdoará muito antes. Como estavam as coisas entre eles, Edward não sabia, pois não havia tentado se comunicar com a família. Havia saído de Oxford menos de 24 horas depois da chegada da carta de Lucy, e com um único objetivo em mente, a estrada mais próxima que levasse até Burton, não tendo tempo de pensar em nada, a não ser que se relacionasse estritamente com tal estrada. Não podia fazer nada, até estar certo de seu destino com a senhorita Dashwood. E julgando por sua rapidez em ir atrás daquele destino,
É de se supor, apesar dos ciúmes que sentira do Coronel Brandon, apesar da modéstia com a qual pensara em seus próprios méritos e da educação com que falara sobre suas dúvidas, ele não esperara, no todo, uma recepção muito cruel. Era seu papel, contudo, dizer que esperara assim, e o disse de forma muito bonita. O que ele pode dizer daqui a 2 meses fica a critério da imaginação dos maridos e esposas. Elinor estava perfeitamente certa de que Lucy tinha tido a intenção de enganar, de cometer um último ato de malícia ao enviar aquela mensagem através de Thomas. E o próprio Edward, agora inteiramente ciente de seu caráter, não teve escrúpulos em acreditá-la capaz das maiores maldades ousadas e perversas. Apesar de saber há tempos, antes mesmo de conhecer Elinor, sobre sua ignorância e falta de esclarecimento em algumas de suas opiniões, isso havia sido imputado por ele à sua falta de educação. E até sua última carta chegar até ele, havia sempre acreditado que era uma garota bem-humorada e de coração bom, inteiramente afeiçoada a ele. Nada, senão tal convicção, poderia tê-lo impedido de colocar um fim ao noivado, que muito antes de sua descoberta ter ensejado a fúria de sua mãe, era uma contínua fonte de inquietude e arrependimento para ele. Achei que fosse meu dever, disse ele, independentemente de meus sentimentos, dar a ela a opção de continuar o noivado ou não, quando fui deserdado por minha mãe e fiquei, aparentemente, sem nenhum amigo no mundo que me ajudasse. Em tal situação, quando parecia não haver nada que tentasse a avareza ou vaidade de qualquer pessoa, como poderia supor que algo além do mais desinteressado afeto era seu estímulo, quando ela insistiu, tão franca e acaloradamente, em compartilhar meu destino, qualquer que ele fosse? Até mesmo agora, não consigo compreender os motivos para ela ter agido de tal forma, ou que vantagem imaginária poderia ser para ela se prender a um homem pelo qual não tinha a menor afeição e que 2.000 libras era todo o dinheiro que tinha no mundo. Não podia prever que o Coronel Brandon iria me conceder um vicariato. Não, mas podia supor que algo ocorreria em seu favor, que sua própria família, com o tempo, iria ceder. E, de qualquer forma, ela não perdeu nada continuando com o noivado, pois provou que não ditou seus desejos nem suas ações. Sua relação com você era certamente respeitável e provavelmente lhe rendeu apreço entre os amigos. E se nada mais vantajoso aparecesse, seria melhor para ela casar-se com você do que ficar solteira. Edward, é claro, ficou imediatamente convencido de que nada poderia ter sido mais natural do que a conduta de Lucy, nem mais evidente do que o motivo para tal. Elinor o admoestou com a severidade com que as damas recriminam a imprudência que lhes lisonjeia, por ter passado tanto tempo com elas em Nolan, quando ele deveria ter consciência de sua própria inconstância. Seu comportamento foi certamente muito errado, disse ela, porque, sem mencionar minha própria convicção, nossos parentes foram todos levados a imaginar e a esperar aquilo que, devido à sua situação na época, jamais poderia acontecer. Ele só pôde alegar não estar ciente de seus próprios sentimentos e ter uma confiança equivocada na força de seu compromisso. Fui tolo bastante para pensar que, porque minha palavra havia sido dada a outra, não poderia haver perigo em estar com você, e que a consciência de meu noivado manteria meu coração tão seguro e sagrado quanto minha honra. Sentia que a admirava, mas disse a mim mesmo que era apenas amizade. E até que comecei a fazer comparações entre você e Lucy, não sabia a que ponto havia chegado. Após aquilo, suponho, agi errado mesmo, passando tempo demais em Sussex. E os argumentos que usei para me convencer de que era adequado não foram melhores do que estes. O perigo é para mim mesmo. Não estou prejudicando ninguém, a não ser eu mesmo. Elinor sorriu e sacudiu a cabeça.
Edward soube com prazer que o Coronel Brandon era esperado no chalé, pois desejava não só conhecê-lo melhor, como também ter a oportunidade de convencê-lo de que não se ressentia mais do fato de tê-lo dado o vicariato de Delafort. Pelo que, atualmente, disse ele, após tê-lo agradecido de forma tão pouco graciosa como fiz, na ocasião, ele deve pensar que nunca o perdoei. Naquele ponto, ele ficou surpreso por nunca ter visitado o lugar, mas havia se interessado tão pouco pela questão que devia a Elinor todo o seu conhecimento sobre a casa, o jardim, as terras, o tamanho da paróquia, a condição das plantações e o valor dos aluguéis, pois esta tinha sido informada de muitas coisas pelo Coronel Brandon e ouvido com tanta atenção que já dominava o assunto. Somente uma questão ainda estava para ser decidida entre eles, uma dificuldade a ser superada. Haviam se unido por afeição mútua, com a mais calorosa aprovação daqueles que os amavam de verdade. Seu conhecimento íntimo um do outro parecia demonstrar que sua felicidade era certeira e só precisavam de algo para sustentá-los. Edward tinha 2.000 libras e Elinor uma, o que, com a propriedade de Delafort, era tudo o que eles podiam chamar de seus, pois seria impossível que a senhora Dashwood pudesse dar-lhes alguma coisa, e nenhum dos dois estava apaixonado o suficiente para crer que 350 libras por ano os propiciaria os confortos da vida. Edward não havia perdido totalmente as esperanças de que alguma mudança favorável ocorreria em sua mãe, e estava contando com isso para complementar sua renda. Mas Elinor não tinha tal confiança, pois visto que Edward continuaria sem poder casar com a senhorita Morton, e a senhora Ferrars só havia se referido em seu linguajar lisonjeiro a Edward se casar com Elinor como sendo menos pior do que com Lucy Steele, ela temia que a ofensa de Robert só serviria para enriquecer Fanny. Cerca de 4 dias depois da chegada de Edward, o Coronel Brandon apareceu para completar a satisfação da senhora Dashwood e dar a ela a dignidade de ter, pela primeira vez, desde que se mudara para Barton, mais companhia do que caberia na casa. Edward pôde manter o privilégio do primeiro a chegar, e o Coronel Brandon, portanto, andava todas as noites aos seus amigos aposentos em Barton Park, de onde costumava voltar pelas manhãs, cedo o suficiente para interromper a primeira conversa dos apaixonados antes do café. Sua estadia de 3 semanas em Delafort, onde pelo menos às noites não tinha nada para fazer, a não ser calcular a desproporção entre 36 e 17, o trouxera a Barton em um estado de espírito que precisava ser melhorado pela aparência de Marianne. Toda a gentileza de sua recepção e todo o encorajamento das palavras da mãe dela para que ficasse alegre. Entre tais amigos, contudo, e tal lisonja, ele se animou. Nenhum rumor sobre o casamento de Lucy havia chegado a seus ouvidos. Ele não sabia de nada, e as primeiras horas de sua visita foram, consequentemente, passadas ouvindo e admirando-se. A senhora Dashwood explicou-lhe tudo, e ele encontrou novos motivos para se deleitar com o que havia feito pelo Sr. Ferrars, visto que acabou promovendo os interesses de Elinor. Seria desnecessário dizer que a opinião dos cavalheiros um sobre o outro progrediu tanto quanto sua amizade, pois não poderia ser de outro jeito. As semelhanças entre eles, quanto a seus princípios e sua sensatez, disposição e modo de pensar, provavelmente teria sido suficiente para que se tornassem amigos, sem qualquer outro atrativo. Mas o fato de estarem apaixonados por 2 irmãs e 2 irmãs que se gostavam fez com que o apreço mútuo fosse inevitável e imediato, sendo que, sob outras circunstâncias, teria exigido os efeitos do tempo e julgamento. As cartas da capital, que teriam feito, alguns dias antes, todos os nervos de Elinor tremer de emoção, chegaram àquela altura, para serem lidas com menos emoção do que divertimento. A senhora Jane escreveu para contar a incrível história, para desabafar sua indignação contra a garota leviana e exprimir sua compaixão pelo pobre Sr. Edward, que ela tinha certeza era devotado à assanhada imprestável
e estava de acordo com todos os relatos de coração partido em Oxford. Penso, continuava a carta, que nada nunca foi feito de forma tão sorrateira, pois apenas 2 dias antes, Lucy me visitou e passou 2 horas em minha companhia. Ninguém suspeitava de nada, nem mesmo Nancy, que pobrezinha veio até mim chorando no dia seguinte, aterrorizada da Sra. Ferrars, e sem saber como chegar até Plymouth. Pois parece que Lucy pegou emprestado todo o dinheiro dela antes de casar, de propósito. Imaginamos para se exibir, e a pobre Nancy não tinha nem 7 shillings. Então fiquei muito contente de dar-lhe 5 guinéus para ir até Exeter, onde ela está planejando ficar 3 ou 4 semanas com a Sra. Burgess, esperando, como eu disse a ela, reencontrar o reverendo. E devo dizer que a crueldade de Lucy em não levá-la junto da carruagem é pior do que tudo. Pobre Sr. Edward, não consigo parar de pensar nele. Mas a senhora precisa chamá-lo para ir até Burton e a senhorita Marianne precisa tentar confortá-lo. Os problemas do Sr. Dashwood eram mais solenes. A Sra. Ferrars era a mulher mais desafortunada do mundo. A pobre Fanny estava sofrendo com tal golpe a sua sensibilidade, e ele considerava a sobrevivência de ambas após o choque uma grata surpresa. A ofensa de Robert era imperdoável, mas a de Lucy era infinitamente pior. Nenhum dos dois deveriam ser mencionados novamente a Sra. Ferrars, e ainda assim, se ela pudesse, no futuro, ser convencida a perdoar o filho, a esposa dele nunca seria reconhecida como sua nora ou poderia aparecer em sua presença. O segredo que guardaram a respeito de tudo que se passou entre eles foi racionalmente considerado um aumento enorme da transgressão, pois caso algum dos outros houvesse suspeitado de alguma coisa, as medidas apropriadas teriam sido tomadas para impedir o casamento. E ele exortava Elinor a juntar-se a ele em suas lamentações pelo noivado de Lucy com Edward não ter terminado em casamento, pois então ela não teria tido poder de espalhar ainda mais infelicidade pela família. Continuou como se segue. A Sra. Ferrars ainda não mencionou o nome de Edward, o que não nos surpreende. Mas, para nossa enorme surpresa, não recebemos uma única carta dele na ocasião. Contudo, talvez ele tenha se mantido em silêncio por medo de ofender. Então darei a ele uma indireta, enviando-lhe uma carta em Oxford, de que eu e a irmã dele acreditamos que uma carta adequadamente submissa por parte dele, talvez interessada a Fanny e mostrada por ela à mãe, pode não ser considerada uma impertinência, pois todos conhecemos a ternura do coração da Sra. Ferrars e sabemos que ela não deseja nada além de um bom relacionamento com seus filhos. Este parágrafo era de alguma importância para as perspectivas da conduta de Edward. Fez com que ele se decidisse a tentar uma reconciliação, apesar de não exatamente do modo indicado por seu cunhado e sua irmã. Uma carta adequadamente submissa, repetiu ele. Eles querem que eu implore o perdão de minha mãe pela ingratidão de Robert para com ela e violação da honra para comigo. Não me sujeitarei. O que se passou não me deixou nem humilde, nem penitente. Fiquei bastante feliz, mas isso não os interessaria. Não penso que qualquer submissão de minha seria adequada. Você pode certamente pedir que seja perdoado, disse Elinor, por ter causado ofensa, e penso que agora possa ousar declarar alguma apreensão por ter começado o noivado que ensejou a ira de sua mãe contra você. Ele concordou que poderia. E, quando ela o houver perdoado, talvez um pouco de humildade possa ser conveniente, ao contar a ela sobre o segundo noivado, que é quase tão imprudente na opinião dela quanto o primeiro. Ele não fez oposição, mas continuou resistindo à ideia de uma carta adequadamente submissa. E, portanto, para facilitar as coisas para ele, visto que declarou estar muito mais disposto a fazer concessões em pessoa do que por carta, ficou decidido que, ao invés de escrever a Fanny, ele iria para Londres e pediria pessoalmente que intercedesse por ele.
E se eles demonstrarem mesmo interesse, disse Marianne, com sua nova candura de personalidade, em intermediar uma reconciliação, pensarei que nem mesmo John e Fanny são totalmente desprovidos de mérito. Após apenas 3 ou 4 dias de visita do Coronel Brandon, os 2 cavalheiros partiram de Barton juntos. Iriam imediatamente até Delafort, para que Edward pudesse conhecer um pouco de seu futuro lar pessoalmente e ajudar seu patrono e amigo a decidir que melhorias eram necessárias. E de lá, após passar 2 noites, ele seguiria a jornada até a capital. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima!